O nosso papo hoje é a respeito de sobrevivência. Viktor Frankl foi vítima do campo de concentração nazista, conseguiu sobreviver para nos contar. Ele tem um livro que não é focado necessariamente no sofrimento, nem na perda, não é um livro com a intenção de descrever as atrocidades, as crueldades daquele tempo. Acima de tudo, é um livro que nós trazemos hoje para você, que tem uma importante questão que é onde que nós podemos encontrar fontes de força para sobreviver a situações difíceis. Nós veremos nesse livro que é possível que venham forças além do nosso controle, que retirem tudo aquilo que nós possuímos, exceto uma única coisa: a nossa capacidade de escolher como responder diante da nossa situação. O que eu quero dizer com isso é que nós não podemos controlar aquilo que acontece ao nosso redor. Porém, nós sempre podemos escolher e controlar a maneira como nós respondemos. E por mais terrível que tenha sido a experiência dele em Auschwitz, isso tudo acabou reforçando a ideia principal de que a vida não tem objetivo em busca pelo prazer, busca pelo poder. Não. A vida é uma busca por sentido. É uma busca por significado. A maior missão de cada um de nós é encontrar o significado para a nossa própria vida. Onde que tem significado, Seit? Olha, tem 3 grandes fontes de significado. Uma é trabalhar. Trabalhar fazendo algo que vale a pena, que você sabe que está valendo a pena você trabalhar. Ou amar. Amar cuidando de uma pessoa querida. Ou cultivar coragem em tempos difíceis. Nós desejamos, portanto, nas nossas vidas, encontrar algum motivo, um motivo bom para continuar vivendo. Esse é um conceito, aliás, da filosofia de Nietzsche. É o conceito de que a pessoa que sabe o porquê viver é uma pessoa que vai saber superar qualquer desafio de como viver. Esse nosso vídeo aqui, o nosso papo, tem 2 partes, tá dividido, semelhante ao livro. A primeira parte é uma descrição de pequenos momentos do dia a dia do campo de concentração, visto pela perspectiva de um prisioneiro. E eu quero deixar um esclarecimento: isso aqui não é apenas algo jornalístico, não é apenas algo para contar uma historinha, é um motivo que nós estamos compartilhando essa perspectiva do sofrimento psicológico, porque você vai notar nesses fragmentos que você vai conseguir capturar lições úteis para o seu próprio dia a dia, para a sua própria vida. Nós vemos a capacidade que todos nós temos, seres humanos, para superar qualquer natureza, qualquer desafio na nossa vida. Só que o detalhe que acontece nessa primeira parte, para sermos fiéis à história, existem algumas descrições de cenas um pouco cruéis, não é para todo mundo. Se você é um tipo de pessoa mais sensível, talvez você queira pular a primeira parte do vídeo, né? Então, se você não se sente confortável com este assunto, eu recomendo que você confira a descrição do vídeo aqui no YouTube. Eu vou colocar exatamente qual que é o minuto em que nós encerramos a parte número 1 do vídeo, você vai direto para a parte número 2. Apesar de que nós temos aqui muitas lições práticas e úteis também, principalmente na parte número 1. Combinado? A segunda parte do vídeo traz uma descrição prática da logoterapia, uma maneira de você encontrar significado na vida. E você vai encontrar as principais descrições, as principais ideias e principalmente como colocar isso em prática. Eu sou Seit Arata. Este é um resumo do livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Parte 1. Experiências em um campo de concentração. O que a gente vai contar agora não aconteceu necessariamente nos grandes campos de concentração famosos. As cenas que serão apresentadas aqui aconteceram em campos menores, onde aconteceu um verdadeiro extermínio. E a primeira coisa que nós queremos entender é que existem 2 classes de prisioneiros. Você tem o grupo maior, que são os prisioneiros normais, e tem um grupo menor, que são os capos. Capos eram prisioneiros com privilégios especiais. Os capos nunca passavam fome. Inclusive, muitos desses capos viveram uma vida mais confortável dentro do campo de concentração do que antes deles serem aprisionados. Muitos deles eram pessoas extremamente desajustadas, muito agressivos. Eles puniam os próprios prisioneiros, os colegas prisioneiros, de uma maneira mais agressiva, mais brutal, mais assustadora
do que os próprios guardas nazistas. Esse aqui é um primeiro conceito que já muitas pessoas ficam confusas, pode causar repulsa. Como é que é possível uma história dessas? Porque o Capo, no final das contas, também era um prisioneiro, ele estava lá pelo mesmo motivo. Como é que não tinha uma fraternidade, não tinha uma camaradagem, não tinha uma irmandade impedindo surgir esse fenômeno dos caras? Quem aqui que vai se candidatar para dar porrada em todo mundo? Como é que aconteceu um negócio desses? Como é que um indivíduo aceita isso? Aceita virar capo para ter benefícios, para ter privilégios, em troca de ficar atormentando os outros prisioneiros? Como é possível uma coisa dessas? Veja, a vida no campo de concentração é uma situação surreal, né? É uma vida orientada pela sobrevivência. Mesmo entre o grupo dos prisioneiros normais, que não era capo, entre eles, no final das contas, com o passar das semanas, dos meses, sobreviviam apenas aqueles que usavam de todo tipo de estratégia para conseguir um pedacinho, uma migalhinha de pão a mais. Então, você tem aqui uma situação, um ambiente extremamente agressivo. E para que a gente possa entender melhor aqui essa história, nós vamos dividir em 3 grandes momentos psicológicos. Tem 3 grandes fases psicológicas na vida do prisioneiro. Você tem o primeiro momento, logo depois dele ser aprisionado, então ele entra em choque. Tem um segundo momento, que é o momento em que ele entra para uma rotina do aprisionamento. E tem a fase em que ele é liberado. Vamos fase por fase. Primeiro falando da primeira fase, que é a fase de choque. O sintoma que caracteriza esta primeira fase é o choque, ok? Isso é importante, também vale para a nossa própria vida. Você vai encontrar na sua vida momentos em que você vai se deparar com uma situação diferente e você estará chocado, estará chocada. Viktor Frankl conta pela perspectiva dele que ele estava numa viagem de trem, num vagão de trem, com vários outros prisioneiros e ninguém tinha a menor ideia do que estava acontecendo, para onde eles iam. Muitos deles diziam, pô, olha, a coisa aqui não está boa, acho que provavelmente nós seremos enviados para trabalho forçado em alguma fábrica, para algum equipamento militar, não sei. E quando eles leram a plaquinha de Auschwitz, o coração deles parou por alguns segundos. Veja, aqui acontece um fenômeno que na cabeça tanto do Viktor Frankl como de todos os colegas, os companheiros de trem, acontecia uma ilusão de que talvez aquilo não estivesse no fundo acontecendo. Não era com eles. Por algum motivo, no último instante aconteceria algum milagre. Talvez eles seriam poupados. Isso é um fenômeno que dentro da psiquiatria é chamado de ilusão de indulto. Isso acontece quando um homem condenado, imediatamente antes da execução, ele passa por uma ilusão de que ele pode ser poupado, ele pode receber o indulto, o perdão, no último instante. Então, acontecia essa situação, é o primeiro momento de choque. Perceba na sua vida também, quando você vai encontrar situações desagradáveis, indesejadas na sua vida, você vai encontrar também esse momento de, poxa, isso aqui não pode estar acontecendo comigo. Voltando à descrição aqui do campo de concentração. Quando eles chegavam, eles eram separados em 2 grupos. Havia o grupo daqueles que estavam doentes, fracos, que eram levados diretamente para o crematório, e havia o grupo do que estavam suficientemente saudáveis para trabalhar. Eles eram levados para uma câmara desinfetante, eles tinham que entregar todos os pertences, incluindo aliança, relógio, tudo. O Viktor Frankl tinha um manuscrito, que era um livro que ele queria publicar, um livro científico, representava o trabalho da vida dele, e ele, implorando, mesmo assim não foi autorizado a manter posse desse trabalho da vida dele, apanhou pelo fato de ter pedido, foi xingado de escória. E tudo isso, toda essa série de abusos marca o primeiro momento. É o momento da fase inicial do aprisionamento, que a percepção de que a vida anterior à prisão já acabou, já não existia mais. E aí o que acontecia? Os prisioneiros ficavam todos nus, eles eram depilados, a única coisa que sobrava era a própria vida, e todas as ilusões que eles tinham ainda de alguma possibilidade de melhoria acabavam sendo destruídas. E no lugar vinha um vazio. Eles eram tomados por um estranho senso de humor, de que eles já não tinham mais nada a perder, a não ser a vida ridícula e nua que foi deixada com eles. E em situações muito extremas que eles foram sujeitos, eles até percebiam coisas que até antes
eles acreditavam não ser possível. Por exemplo, ficar várias horas sem dormir, muito mais do que, sei lá, a literatura médica da época falava, olha, o homem não consegue ficar mais de tantas horas sem dormir, e eles falavam, não é verdade não, aqui, ó, a gente está aqui apanhando, não tem lugar para dormir, estamos direto acordado trabalhando, e ninguém morreu ainda, pelo menos não morreu diretamente da falta de sono. Então, o que acontece, muitos limites do que nós acreditamos, falam, não, nós precisamos de uma cama, precisamos de beber tantos litros de água por dia, precisamos de dormir tantas horas. Na verdade, dentro do campo de concentração, eles acabaram percebendo que muitos desses limites poderiam ser questionados, né? Por exemplo, eles também não tinham escova de dente, não tinham como limpar os próprios dentes. Então isso por si já seria um grande problema. Além disso, eles também tinham uma severa deficiência de vitaminas. A alimentação era pobre. Porém, as gengivas deles estavam mais saudáveis do que nunca. Também muito curioso. Outra coisa que chamou a atenção, que ele conta pra gente no livro, nas mãos havia feridas por causa do trabalho pesado, forçado, e além de haver feridas abertas, muita sujeira, né? Não tinha higiene nenhuma. Então você diria, provavelmente vai ficar tudo, né, com infecção, com pus, mas não tinha. Então todas essas cenas extremas revelam algo que Dostoiévski costumava dizer. O que define o homem é a capacidade de se adaptar a qualquer coisa. Então perceba, neste momento em que, apesar de indesejado, né, situações extremas, provavelmente nós temos dentro de nós um poder, uma força muito grande para conseguir superar muita coisa. Que na vida comum, na vida confortável, nós não somos expostos, né, em situações extremas. Você vai falar também, puxa, mas Seiichi, e as pessoas não se matavam? Né? Como é que era o pensamento de suicídio? Acontecia em diferentes momentos na vida deles. Um método que era até um método comum, né? Se quer se matar, vai e se joga na cerca. Tinha uma cerca de arame, né, para a pessoa se eletrocutar e acabava falecendo. Apesar da existência disso e que algumas pessoas faziam isso, para a maior parte deles não fazia sentido se suicidar, porque afinal de contas a expectativa de vida deles já era bastante curta. Então o pessoal falava, para que eu vou me dar o trabalho de me matar se, né, a situação aqui não vou viver muito tempo mesmo. Depois da fase de choque, os prisioneiros que superavam essa fase inicial, eles começavam a ficar um pouco atordoados. Eles paravam de ter medo da morte. Até a câmara de gás já perdia um pouco do terror depois de alguns dias. Isso dá lugar à segunda fase psicológica. Depois que faz, né, o momento de estranhamento, entra a fase de apatia. Essa é a segunda fase de apatia. Aqui que acontece uma certa morte emocional. No começo, para você ter uma ideia, o prisioneiro que vê algum colega sendo abusado, o que acontece? Ele vê aquela cena dura, ele fecha os olhos, ele olha para outra direção, né, porque é algo repugnante. Só que, quando ele entra nessa segunda fase psicológica, está acontecendo algum abuso, alguma coisa ridícula na frente dele, ele fica olhando, sem demonstrar nenhum tipo de emoção no rosto. E eu trago esse exemplo para você perceber como tem tanta coisa dessa descrição, dessas diferentes descrições que eu trago para você, que tem um paralelo muito grande que acontece nas nossas vidas. Onde é que tem apatia? Veja nas empresas. Você tem aí um recém-contratado, ele acha, poxa, que bom que eu tô aqui, e aí ele tem uma série de expectativas, ele vê que na verdade a empresa não é bem assim, tem várias situações de coisas erradas acontecendo, tem abusos, fraude, discriminação, serviços de baixa qualidade, produtos adulterados, qualquer situação absurda, não é? Normalmente o que acontece? O funcionário recém-chegado fica inconformado, ele fica descontente. Só que vão passando os dias, as semanas, os meses, os anos naquela empresa, e aquele funcionário começa a achar tudo normal. Ele fala, aqui é assim mesmo. E aí ele fica absorvido pelo sistema. Essa é a apatia. Veja, tudo que eu estou falando aqui, como eu prometi para você no começo do vídeo, não é apenas um relato histórico, jornalístico, foi assim no campo de concentração. Vamos utilizar todos estes momentos de descrição
e refletir um pouco na nossa vida, onde que nós encontramos isso? Eu pergunto para você, onde é que você encontra apatia na sua vida? Onde é que você, em algum momento, via situações em que você falava, isso aqui não pode, isso aqui está errado, e com o passar do tempo você começou a vestir o pensamento do, aqui é assim mesmo. Né? Essa é a apatia, cuidado com a apatia. Apatia, na verdade, é um tipo de proteção até, né, que nós temos para reduzir a nossa sensibilidade diante do nosso ambiente, da nossa circunstância. Porque veja, raiva, nojo, euforia, pena, repulsa, tudo isso são sentimentos que o prisioneiro, ele não pode ficar experimentando todo dia, né, no dia a dia, porque uma hora explode a cabeça dele. Então ele precisa da apatia para se adaptar, para fingir que ele não se importa mais. Em alguns momentos ele até mesmo realmente não se importa mais. E isso acontece por quê? Porque no campo de concentração você tem porrada comendo solta, tem açoites acontecendo diante da menor provocação ou sem motivo nenhum. A pessoa está lá tranquila e começa a tomar chute na cabeça. Né? Então, a apatia é um mecanismo de proteção nosso, porém nós queremos ter a nossa consciência para entender qual que é o verdadeiro papel que nós queremos utilizar na nossa vida para a apatia e quando desligar a apatia para que a gente possa realizar algum tipo de ação positiva. Vamos falar agora da linha temporal. Vamos falar do equilíbrio entre passado, presente e futuro. Tem um paradoxo observado pelo Viktor Frankl, que os mais amorfadinhos, os coxinhas prisioneiros que vinham de uma origem mais abastada, geralmente eles até sobreviviam melhor no campo de concentração comparado com prisioneiros que vinham de uma origem mais pobre, mais humilde. Como é que é isso? Porque se você pensa, poxa, o pessoal, você tem prisioneiros vindo de todo quanto é origem. Aqueles que vinham de históricos, né, de situações, de classes mais pobres, em teoria deveriam estar mais acostumados a tomar porrada, lidar com sofrimento, com trabalho pesado. Porém, isso de uma certa, pelo aspecto físico, apesar de ser verdade, porque o pessoal que vinha de uma classe mais intelectual tinha um corpo mais frágil e, portanto, sofria mais dores. Porém, mentalmente falando, as pessoas de classes mais intelectuais, elas encontravam mais recursos, mais estratégias para escapar daquela realidade cheia de sofrimentos. Eles conseguiam se retirar dentro das imaginações. Dentro das cabeças dessas pessoas, eles encontravam em algum cantinho fontes de alegria. Pensavam em pessoas amadas, na vida confortável que eles tinham antes da prisão, e isso também funcionava, né, como uma estratégia para ter uma resistência mental mais positiva. Você tinha a nostalgia, essa fuga para o passado, como uma maneira de também se proteger. Aí você vai pensar, poxa, então quer dizer que na minha vida, Seite, usando como exemplo, né, esse extremo exemplo do caso do campo de concentração, eu também, para lidar com o sofrimento na minha vida hoje, eu posso utilizar as memórias boas do passado? Sim e não. Tem alguns limites nessa estratégia. A pessoa que olha demais para o passado, qual que é o problema? Se você acompanha nosso canal, Arata Academy, no YouTube faz tempo, provavelmente você já sabe, né? A gente já tratou desse tema em vídeos anteriores. A pessoa que fica demasiadamente apegada ao passado é uma pessoa que tem dificuldade em visualizar o futuro e também tem dificuldade em viver o momento presente. Entende? Dessa maneira, o que acontece? Nós nos tornamos cegos, nós deixamos de perceber ou de capturar, aproveitar as oportunidades de encontrar felicidade no momento do agora. E isso é relatado também pelos prisioneiros do campo de concentração. Eles diziam que as pessoas que ficavam demasiadamente preocupadas, pensando no passado, elas deixavam de perceber alguns bons momentos que aconteciam dentro do momento presente. Elas deixavam de aproveitar essa oportunidade. Então, em situações difíceis, aqui vem a minha mensagem para você. Se você está vivendo hoje uma situação difícil, procure dentro da sua situação difícil onde estão as oportunidades para que você possa crescer espiritualmente.
essas oportunidades vão aparecer. E você quer estar atento para que você não perca essas oportunidades. Nós vamos ver todas as dificuldades adiante como um tipo de prova, um tipo de teste da nossa força interna, para ver quem é que nós somos de verdade. Se a gente ignora isso, é muito fácil fechar os olhos e ficar vivendo aquele filminho mental do passado. Falar, lembra como foi tão bom aquela época que eu tinha 7 anos, eu ganhei aquele brinquedo e tal. É uma certa ilusão isso. E quando a gente fica demasiadamente só vivendo o passado, a vida fica sem sentido. Será que você já encontrou pessoas assim? Sabe quando você vai visitar algum conhecido? Pessoas de meia idade, pessoas até de uma idade mais avançada. Tem pessoas que vivem no passado. Pessoas que ficam lembrando, nossa, como eu era bonita, como eu era forte, como eu na época viajei, como eu fiz isso e palestrei não sei onde, fui diretor da empresa não sei o quê. E a pessoa que fica só vivendo o passado, você pergunta para ela, ok, e onde está a felicidade na sua vida hoje? Ela não sabe te responder. É uma vida sem sentido. Cuidado com isso. É muito importante que a gente tenha consciência da dimensão do tempo. Nos nossos cursos eu sempre falo, exploro, faço exercício junto com vocês. Com diferentes momentos do tempo, você tem diferentes usos, diferentes estratégias, diferentes maneiras de encontrar uma plenitude, uma satisfação maior. Quando você olha a própria palavra fim, né, a palavra do latim, finis. A palavra finis, qual é o fim disso? Né? Fim. A palavra fim pode indicar o final, fim, the end, certo? É o encerramento. Mas você pode usar a palavra fim como finalidade, objetivo, propósito. Percebe essa noção da palavra fim? O problema do aprisionamento no campo de concentração é que você tem as pessoas sem saber qual é o fim daquilo. Elas estão quase que num estado de existência provisória. Elas não têm a menor ideia de quando aquela experiência vai acabar. Essa ausência de clareza sobre o futuro pode gerar uma ansiedade muito grande. Você, inclusive, se procurava encontrar pesquisas que fazem um certo paralelo do estado emocional, estado psicológico, experimentado por pessoas desempregadas, também com essas situações semelhantes à do campo de concentração. A pessoa que está desempregada, ela está numa angústia. Ela não tem a menor noção de quando é que aquela fase de desemprego... Logicamente, estou supondo, é uma pessoa ativamente procurando por um emprego. Tá? Então, ela está desempregada, ela está insatisfeita com aquela situação, ela quer trabalhar, mas ela não encontra. Então, ela não sabe quando que vai acabar essa situação desagradável. Ela experimenta uma deformação na linha do tempo, no tempo psicológico. Esse tempo de angústia, ele é muito maluco, porque um dia, período de 24 horas, é um momento, é um período que você tem muito sofrimento, você tem muitos abusos, tem muita infelicidade, você não quer estar onde você está. Né? E esse período de 24 horas passa muito devagar. Porém, uma coisa paradoxal é que o período de uma semana, que é uma unidade de tempo mais longa, parece que passa mais rápido. A mesma coisa também acontece antigamente, quando você tinha o grande problema da tuberculose, né? Você tinha aqueles sanatórios, né? Aqueles hospitais onde ficavam os pacientes, eles também ficavam vivendo a vida sem um objetivo, sem um futuro, claro. Isso é algo que nós queremos evitar e é um tema, a visão do futuro é um tema muito importante que vai permear esse vídeo inteiro nosso hoje. Então, estou apenas abrindo a questão para você, mas eu não vou responder, pelo menos não agora. Você tem também o médico-chefe daquele campo de concentração relatando que na semana entre o Natal e o Ano Novo, de 1944 até o Ano Novo de 1945, esse pequeno período teve uma quantidade gigantesca de mortos. Muito maior, pessoas morrendo torto e à direito, mais do que em qualquer outro momento daquele campo de concentração. E, na opinião desse médico, não aconteceu nada de estranho. Não houve um frio mais... Lembrando sempre, né? Europa, então você tem tudo cheio de neve. Então, não foi o frio que foi mais rigoroso.
Não foram doenças novas, não foram epidemias que aconteceram, não foi qualidade dos alimentos, não teve nenhum fator de diferente. Então, na interpretação desse médico, simplesmente o que acontecia de diferente é que a maior parte desses prisioneiros estava resistindo bravamente ao longo inteiro, chegando pertinho do Natal, falando, não, tenho que aguentar, ficar forte, ficar vivo, porque talvez eu consiga liberdade. E daí eu vou para casa, eu vou passar o meu Natal com minha família. E o que acontecia? Os dias foram se aproximando, chegou o Natal e as pessoas perceberam que continuavam presas. Veio o desapontamento. E aí eles acabaram se entregando. Se entregaram para as doenças, o cansaço, a morte, ficaram com menor resistência. O futuro, portanto, tem um papel muito importante que é desenvolver a resistência, a vontade de viver, é você ter sangue nos olhos, ter o brilho nos olhos, aquela vontade de ver algo acontecendo. Ao mesmo tempo, falamos do valor do passado, que é onde você encontra uma alegria, um refúgio em momentos difíceis, o futuro que te traz um plano para a vida, mas não esqueça do valor do momento presente, porque é no momento presente que nós realizamos as nossas escolhas. Esse é um papo extremamente importante, recomendo fortemente que você veja nosso outro vídeo chamado Viver o Momento Presente. Você pode até anotar aí para você visitar arata.se/oi05. Vamos falar agora da terceira fase, que é a fase de liberdade e despersonalização. Quando os prisioneiros foram libertados, teve um dia, um momento, em que eles caminharam por campos muito bonitos, cheios de flores. Eles andaram. De noite, quando estavam todos descansando, um chegou pro outro e falou: me diga, você se sentiu feliz hoje? E o outro, de uma certa maneira envergonhado, acabou confessando: na verdade, não. Curiosamente, era essa maneira como todos eles estavam se sentindo. Eles haviam perdido a habilidade de sentir alegria. Eles tinham que reaprender devagarinho a sentir alegria. Psicologicamente, esse é o processo que o prisioneiro liberto passa, é chamado de despersonalização. É quando tudo parece irreal, tudo parece improvável, como se fosse um sonho. Então isso aqui é um momento em que o prisioneiro ele passou por um longo período de uma pressão mental muito grande. E é um certo perigo você liberar essa pressão de repente. Você tem agora um momento de liberdade, eles têm que aprender o que fazer com a liberdade. Novamente, faço aqui, abro aspas, para facilitar para você. Pergunto para você, como é que você utiliza a sua liberdade? No caso dos prisioneiros, não sabendo utilizar, de um momento em que eles eram oprimidos, agora que eles tinham liberdade, eles queriam ser opressores. Saíam por aí chutando coisas, arruaceiros, se tornavam violentos, arranjaram confusão em todo quanto é lugar. Foi um processo muito complicado, um processo lento para ensinar para essas pessoas que o fato deles terem passado por abusos não significava que eles tinham direito, que eles tinham autorização para sair abusando de outras pessoas. Uma coisa que acontece muitas vezes. Vinha uma amargura muito grande neles. Quando eles voltavam para a cidade natal, com uma expectativa muito grande, falavam, finalmente estou aqui. E aí eles começavam a contar a história para as pessoas e as pessoas, nossa, verdade, não tinha a menor ideia que tinha uma coisa tão horrível acontecendo assim. Não sabia de nada disso não. Ou então, pior ainda, alguém que falava, tá, você está contando essa história aí, mas aqui a gente sofreu muito também, viu? Essa é a experiência da desilusão. A desilusão acontece quando nós temos uma expectativa muito grande a respeito de algo que, naturalmente, acaba não acontecendo de acordo com a nossa expectativa, com o apego que nós temos daquela imagem. Então, nesse caso, você tem pessoas que por anos achavam que já estavam no limite absoluto do sofrimento. Tá no campo de concentração, não tem como piorar mais do que aqui. Só que daí a pessoa consegue perceber que o sofrimento não tem limite. É possível sofrer ainda mais, de modo mais intenso, de outras maneiras. É você sair do campo de concentração chegando aos lares. E nos lares não tem nenhum conhecido mais. Não tem ninguém esperando em casa, com um bolinho saindo do forno. Não tem isso não. Tem que lidar com desemprego. Tem que lidar
com a necessidade de reintegração à sociedade. Veja, são pessoas que de maneira alguma estavam preparadas para lidar com essas frustrações da vida cotidiana, com as tristezas. Desilusão é um tipo de experiência que eles tinham que aprender a superar, a enfrentar. Parênteses. Onde está a desilusão em alguns projetos seus? Como é que você faz para lidar com isso? Outra ideia. Alegria e tristeza são relativos. Uma vez, os prisioneiros foram transportados por 2 dias inteiros, 3 noites, num vagão de trem totalmente lotado. Trem lotado mesmo, que não dava para nem deitar, um sonho, não dava nem mesmo para ficar agachado. A maior parte deles tinha que ficar o tempo inteiro, durante esses 3 dias inteiros aí, de pé, e eles revezavam um pouquinho agachados numa pilha de feno encharcada de urina. Era o máximo que tinha de conforto para eles. Depois dessa viagem extremamente repugnante, eles chegaram até o destino e souberam que o destino não tinha forno de cremação, não tinha câmara de gás. E, caso eles tivessem a ordem de ser executados, eles teriam que esperar chegar um trem especial para levar eles até uma outra localidade onde havia o forno de cremação, a câmara de gás. Então, era uma boa notícia, eles comemoraram. E para completar a descrição dessa história, a história é que tudo é relativo. Para completar essa história, teve um momento em que uma pessoa sumiu. E os guardas falaram, o que é? Sumiu a pessoa, o cara fugiu, onde é que está a pessoa, alguém viu? Ninguém sabia de nada. Então os guardas falaram, ninguém vai falar nada, então vai ficar todo mundo de castigo até a gente encontrar essa pessoa que sumiu. No caso, era um prisioneiro que estava tão cansado, foi descoberto inconsciente, caído lá no chão, porque não aguentava mais. Por causa disso, eles sofreram um castigo adicional. Todos tiveram que passar a noite no relento, novamente na Europa, aquele frio congelante. Só que, mesmo assim, eles com um sorriso no rosto, porque não tinha forno de cremação naquele campo de concentração. Então aqui está um fragmento, um exemplo, de que quando você olha e fala assim, puxa, mas o fulano tem tudo na vida, como é que ele consegue ficar triste? Bom, ele tem tudo na vida, mas dentro das comparações, dos relativismos da vida dele, tem coisas que trazem frustração. Você fala, puxa, mas o outro, o Zezinho, o fulaninho, que não tem nada e mesmo assim consegue ser feliz. Novamente, dentro da ausência da vida dele, ele encontra algumas coisas que trazem alegria. Tudo é relativo. São pequenos momentos, aqui no caso, no campo de concentração, em que você encontra ausência de sofrimento. Isso é bom. A ausência de sofrimento é bom. Isso recebe o nome de alegria negativa. É uma liberdade de sofrimento. Isso foi descrito já por Schopenhauer. E tem outros exemplos de como que o cérebro humano sempre pensa a partir de comparações. Tudo é relativo. A maior parte dos prisioneiros sofria de um complexo de inferioridade. Porque, assim como na vida de hoje, infelizmente, você olha na sociedade atual, as pessoas acabam se definindo pelos bens materiais que elas possuem. Eu dirijo tal carro, eu moro no bairro não sei onde, e eu visto tal roupa, por isso eu sou bacana, eu sou isso, eu sou aquilo. Né? Pessoas que se definem a partir das posses materiais. Só que você lembra, na nossa descrição, assim que eles entram para o campo de concentração como prisioneiros, a primeira coisa que acontece é eles são eliminados, nenhum tipo de posse mais permitido dentro do campo de concentração. Então, sem posses, é como se eles não fossem mais gente, porque se a identidade deles é definida, clube da luta, né, momento, se eles estão sendo definidos pelos bens materiais, por aquilo que eles compram, por aquilo que eles vestem, por aquilo que eles comem, o que eles fazem, então agora que eles estão no campo de concentração, todo mundo igual, todo mundo pelado, raspado, é como se eles fossem não entidades. Só isso aqui já é um ponto bastante interessante, mas a gente vai deixar para trabalhar isso dentro dos nossos cursos de educação financeira. Isso vai ficar para um outro momento. O contraste aqui ainda é possível dentro dessa situação. Você vê, no caso dos prisioneiros, aparentemente todo mundo na mesma, só que você tem alguns prisioneiros em situações melhores. São os capos, são os cozinheiros, são os ajudantes, são policiais. Eles não se sentiam tão infelizes, rebaixados igual a maior parte dos prisioneiros. Ao contrário, eles se sentiam promovidos. Falava, agora eu tô bem de vida aqui, viu?
Eles tinham pequenas ilusões de grandiosidade. Por quê? Novamente, tudo é relativo. O cérebro humano funciona dessa maneira. Nós pensamos a partir de comparações. No caso deles, eles ficavam se comparando com os outros prisioneiros que estavam em condições piores. Vamos sempre manter isso em mente no momento que nós estamos nos julgando com felicidade, infelicidade. Pense um pouco onde é que você está se comparando, né? Fica então a pergunta para que a gente encerre esse primeiro momento do nosso vídeo. Qual que é o sentido da vida? Como é que você vai responder essa pergunta? Qual é o sentido da vida? Será que a vida é sobreviver? Viktor Frankl nos responde contando uma história de que era necessário ter médicos voluntários num outro campo de concentração para tratar de pacientes que tinham uma doença contagiosa grave, e ele, como médico, pensou, poxa, eu posso usar meus conhecimentos para fazer uma boa ação, ajudar outras pessoas. Só que os amigos dele falaram, não, ideia péssima essa sua, fica de boa aí, não fala para ninguém que você é médico, porque se você for lá cuidar dos outros, você vai ficar doente também, você vai morrer. E aí foi um momento muito interessante para ele avaliar as escolhas. O que vale a pena? Será que vale a pena ficar se rastejando até o final, com covardia, fugindo de situações arriscadas, né, de ficar doente e tal, e viver uma vida sem sentido? Ou será que valeria a pena se arriscar, ajudar colegas, usando os conhecimentos médicos, e viver uma vida produtiva? Outro exemplo que também é contado aqui para amarrar essa ideia, o Viktor Frankl conta que ele teve a oportunidade de fugir, de escapar do campo de concentração. Era um plano muito simples. Ele e um colega tinham um trabalho de visitar diferentes barraquinhas, né, do campo de concentração, oferecendo serviços médicos para quem precisava, e esse colega dele já tinha arranjado um esquema com um membro da resistência estrangeira que eles seriam resgatados indo de uma tenda para outra. Tinha um lugar seguro e ninguém poderia encontrar e seria tranquilo. Só que acabou não dando certo. Na primeira tentativa, opa, tem gente aqui, vamos fingir que não aconteceu nada, vamos voltar para a nossa vida, depois a gente tenta de novo. E aí o Viktor Frankl voltou para fazer a consulta normal para os pacientes dele. Muito bem. Quando ele voltou, um dos pacientes olhou para ele nos olhos e falou com uma voz cansada, percebendo, né, provavelmente o nervosismo do doutor. O doutor também vai escapar? E aí veio um sentimento pesado, sentimento de culpa, né? E ele falou, não estou sabendo nada disso não. Fingiu que não sabia qual era a pergunta do colega, só que aquele olhar acusador do paciente dizia tudo. E ele teve que se questionar, ficou extremamente desconfortável e novamente ele decidiu assumir controle do próprio destino. Assumir controle do destino é o tema principal, talvez, desse vídeo. E chamou o colega lá e falou, amigo, essa ideia de fugir não é para mim não, eu vou ficar, tá? Boa sorte para você. Nesse momento, a mente dele finalmente alcançou tranquilidade. Aquele sentimento pesado de infelicidade foi embora. Ele ganhou uma paz interior. Liberdade do homem. Pelo que nós estamos falando aqui, algumas pessoas podem achar que o homem é fruto do meio, não é? Como se houvesse um determinismo, né, sobre nós somos fruto do nosso ambiente, das nossas condições, só que isso não é verdade. Existe a liberdade que cada um de nós possui e que não pode ser retirada por ninguém. Nós temos liberdade espiritual para escolhermos como nós vamos reagir diante de qualquer tipo de situação. As situações do campo de concentração são absurdas, são extremas. Mesmo assim, elas mostram que o homem sempre tem possibilidade de escolher as próprias ações. Existem incontáveis exemplos, muitas vezes heróicos, com sacrifício pessoal, mostrando que a apatia pode ser superada, a irritabilidade pode ser controlada. O homem sempre tem a possibilidade de manter a liberdade espiritual e a independência mental. Sempre. Mesmo em condições terríveis, condições físicas extremas, condições emocionais perversas, como as do campo de concentração. A pessoa que viveu nos campos de concentração pode se lembrar, ela conta, tinha pessoas que caminhavam entre as cabanas, oferecendo conforto para os companheiros, conversando, com solidariedade, compartilhando o último pedaço de pão. Eram poucos, eram raros. Porém, eles são uma prova suficiente de que tudo pode ser retirado de nós. Tudo, exceto uma única coisa. A última e maior de todas as liberdades humanas.
a capacidade de escolhermos a própria atitude que teremos diante de qualquer circunstância e realizar as nossas próprias escolhas. Não caia na conversinha que as pessoas ficam tentando empurrar, falar, não, mas o fulano foi levado para aquilo. Não foi levado. Todos nós temos a capacidade de escolher até o final. O sofrimento é uma parte inevitável da vida, igual a morte. A maneira como nós aceitamos o nosso destino, como nós aceitamos o nosso sofrimento, essa é uma oportunidade que nós temos para acrescentar um significado mais profundo na nossa vida. Veja, nós podemos permanecer corajosos, com dignidade, podemos ser generosos, ou podemos entrar no modo amargo da luta pela preservação própria, acima de qualquer coisa, né? Esquecendo a nossa dignidade humana, e aí nos tornamos um mero animal. Tem um conceito muito parecido com tudo isso que nós estamos conversando aqui. Tem um outro vídeo, eu peço que você anote para que você veja logo após esse aqui. Como parar de sofrer em 5 minutos. Você pode visitar arata.se/oi43. Nós queremos desenvolver a arte da sobrevivência em meio ao sofrimento. Isso é se tornar mestre na arte de viver. É possível nós praticarmos a arte de viver, mesmo nos campos de concentração, onde o sofrimento é onipresente. Ou seja, nós temos a capacidade de controlar a nossa mente para superar o sofrimento. Eleve os seus pensamentos. Uma vez o Viktor Frankl estava com muita dor terrível nos pés, estava um vento muito frio batendo e morrendo de fome, pensando em vários pequenos problemas da vida, da existência miserável dele. Poxa, e hoje, o que será que eu vou comer? Se me derem um pedacinho de salsicha, eu acho que eu vou trocar com uma outra pessoa por 2 pedaços a mais de pão. E aí ele se deu conta da trivialidade desses pensamentos. E ele se forçou a pensar em coisas maiores. Isso é algo que todos nós podemos fazer. Naquele momento que você está lá ruminando aquele problema besta da vida, perceba isso, eleve a qualidade dos seus pensamentos. O que Viktor Frankl fez nesse momento, cheio de dores, cheio de pequenos problemas, não é? Pelo menos vendo a grandiosidade da vida que poderia ser para ele. Ele começou a visualizar uma outra situação, como se ele estivesse no palco de uma agradável, bonita sala de faculdade, ensinando a alunos todos os aspectos psicológicos que ele viveu dentro do campo de concentração. Todos os sofrimentos, todas as dores, ele estava agora descrevendo, estudando junto com esses alunos a partir de uma perspectiva objetiva, científica, falando, olha, é assim que o ser humano se comporta, assim que o ser humano pode superar momentos, etc. E dando uma magnífica aula. Esse foi o método que ele utilizou para elevar os pensamentos para sair daquela situação mundana, acima do sofrimento. Observando aquele sofrimento como se fosse algo que já passou, algo do passado. Vamos falar agora, finalmente, parte número 2, que é a logoterapia resumida. Logoterapia é uma terapia que foca no futuro, nos significados que podem ser alcançados, que podem ser preenchidos por mim, por você, pelo paciente no futuro. Isso vai ajudar a gente a acabar com aqueles ciclos viciosos que podem levar ao desenvolvimento de neuroses. O paciente ele é confrontado com escolhas que orientam o significado da vida. E aí o paciente se torna consciente desse significado, ele aumenta a possibilidade dele de superar as neuroses. Significado. Significado é algo único. Qual é o significado? Se a gente não sei, você que tem que responder. É algo específico, somente pode ser preenchido por você, pelo próprio indivíduo. É assim que você vai alcançar o significado da sua existência. Isso é muito importante. O homem é capaz de viver e é capaz de morrer em nome dos próprios ideais, em nome dos próprios valores, em nome do próprio significado do seu propósito. Então, a pesquisa envolvendo 7.948 participantes descobriu que desse grupo, quase 8.000 pessoas, apenas 16% dessas pessoas considerava como algo muito importante ganhar um montão de dinheiro. Ganhar um montão de dinheiro? Quem acha importante? 16%. Só que quando se foi perguntado quem acha importante encontrar um propósito e um significado para a própria vida, 78% das pessoas considerou isso uma prioridade.
A logoterapia também trata de frustrações existenciais em que o paciente não consegue encontrar o significado de existir. Tem uma frustração existencial que pode resultar em neuroses. Geralmente são neuroses noogênicas, mente, geradas pela mente. São diferentes das neuroses que surgem a partir de conflitos entre os desejos e os instintos, em os problemas existenciais. Dessa maneira, nós olhamos para o paciente como uma pessoa que tem como principal preocupação preencher um significado. Tem tal pessoa aqui, está diante de nós, está com problema. Ela tem significado? Aí está o principal problema, principal preocupação a ser resolvida. A ideia de Nietzsche é muito importante, muito poderosa. A pessoa que sabe o porquê viver é a pessoa que vai conseguir superar qualquer desafio de como viver. Nós precisamos de aspirações. Veja, é um erro quando você olha para uma pessoa numa condição atual e fala: ai, pobrezinha, ela está aqui ainda, mas ela tem sonhos de estar tão longe, mas ainda está aqui, olha que infeliz que ela é. Por exemplo, você vê assim, recém-formado, é estagiário ainda, ele queria ser chefe, queria ser diretor. Calma, não tem problema, não tem ninguém triste aqui não. Não é uma pessoa necessariamente infeliz. É apenas um recém-formado que tem uma trajetória para percorrer, tem um caminho para ser percorrido. Uma pessoa que vem e fala assim: nossa, mas eu tô tão fora de forma e tal, sou infeliz. Não, tá fora de forma? Vai usar sua disciplina, vai buscar o condicionamento físico. Ah, mas eu tô tão cheio de dívidas, eu tô com problema. Ah, tá com problema de dívidas? Então vai se esforçar, vai trabalhar, vai economizar, vai aprender, vai alcançar liberdade financeira. Qualquer momento em que você tem uma situação em que você fala: puxa, estou aqui, mas eu gostaria de estar ali, não tem tristeza, tem apenas um caminho que será percorrido. Isto que nós chamamos de tensão entre aquilo que nós somos hoje, aquilo que foi alcançado, e aquilo que pode ser alcançado no futuro. Aquilo que nós somos hoje e aquilo que nós queremos nos tornar amanhã. Essa tensão, ela é natural, ela é inerente a todos os seres humanos. Isso é normal, isso é bom. Isso é indispensável para um bem-estar mental. Dessa maneira, as pessoas vão olhar o potencial para ser preenchido. O que nós queremos evitar é o contrário, é o estado de homeostase. É o estado que não tem essa tensão. É aquele estado em que a pessoa não sente a vontade de melhorar em nada. Já viu gente assim? Gente que não consegue visualizar o futuro? De novo, aqui a importância do futuro. É aquela pessoa que não está se esforçando em melhorar em nada. Já viu gente assim? Gente que não está se esforçando para melhorar nada. Tem pessoas assim. São pessoas que acham que a vida boa é a vida mansa. Não, mas eu já me esforcei tanto. Agora eu quero uma vida tranquila. Ah, é? Vida tranquila, que você vai finalmente descansar? Essa vida que não acontece nada. Essa é uma vida onde não há tensão. E o problema dessa vida sem tensão é a vida onde não há propósito. Isso é muito perigoso. Essa tensão é chamada de noodinâmica. Ela é representada, por um lado, por um significado que será que queremos preencher, e por outro lado, a pessoa que vai preencher este significado. Muito cuidado novamente com essa sensação do vazio existencial, com a falta de sentido na vida. Você fala assim: por que você continua vivendo? Não sei porque eu estou vivo ainda. Muito perigoso isso. Isso pode levar para um vazio interno, uma sensação angustiante, o vácuo existencial. O que você quer é a capacidade de você desenvolver as suas próprias escolhas. Por isso que você sempre me vê, igual aqui, quase todo vídeo, fala: não, aqui Arata Academy, os materiais são para que você possa realizar escolhas conscientes. Para isso que está Arata Academy, para que você realize suas escolhas conscientes. Você nunca vai me ver aqui doutrinando as pessoas. Olha, vocês têm que viver a vida de tal e qual maneira. Não. Eu fico muito triste quando vejo isso. Eu vejo que existe isso. Você encontra por aí abordagens robóticas. Vê aquele guru de palco, né, que acha que sabe a verdade secreta que todo mundo tem que seguir, né, copiar os passos do sucesso. Gente, isso não existe. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem diferentes sonhos, diferentes aspirações, diferentes dificuldades, contextos diferentes, momentos diferentes da vida. Por isso que não existe fórmula do sucesso. É apenas você quem tem a capacidade de realizar as suas escolhas de forma consciente. Tem mais, não é apenas isso não. Você é quem vai se responsabilizar pelos seus próprios resultados ou pela falta dos seus resultados.
Quando você sai copiando o que todo mundo está fazendo, você é uma vítima. Você é uma vítima do conformismo. E quando você faz alguma coisa obedecendo porque tem uma outra pessoa te mandando, você é uma vítima de totalitarismo. Para você se libertar, é importante que você faça aquilo que faz sentido para você. Muito importante. Cada situação da vida vai te representar um desafio, um problema para ser resolvido. E nesses momentos é que você vai reverter a pergunta de qual que é o significado da vida. Em vez de você se perguntar qual que é o significado da vida, o que nós podemos esperar da vida, troque. Pergunte-se o que a vida espera de você. Dessa maneira, você está sempre sendo questionado pela vida. E apenas você que pode responder. Você vai ser responsável pelas suas próprias escolhas. Essa responsabilidade é a existência humana resumida, é a essência que nós temos enquanto seres humanos. A logoterapia ela vai fazer com que o paciente se torne plenamente consciente dessa responsabilidade e aí nós vamos entender o que é que nós temos de responsabilidade, para quem que nós somos responsáveis e nós nunca vamos colocar a responsabilidade na mão de outra pessoa, que tem uma coisa que é uma das grandes fontes dos problemas que nós temos na sociedade hoje, que é o mimimi, é o vitimismo, é o choramingo, fica culpando os outros, igual criancinha, de forma infantil, com aquele discursinho de fragilidades, injustiças. A vida é o que é, e cabe a cada um de nós fazer o que nós podemos fazer. Olha, você não precisa ser feliz, sempre, de forma absoluta. Tem uma ideia de que nós sempre temos que ser felizes, a qualquer custo. É como se a pessoa que tem alguma infelicidade, que tem algum sofrimento, é uma pessoa desajustada, uma pessoa que tem que mudar aquela situação. Imagina que você, por exemplo, é um jovem solteiro, tá? Gostaria muito de curtir a vida doidado, você gostaria de se dedicar para a sua carreira, quer namorar, quer fazer festa e por aí vai. Porém, por diferentes circunstâncias da vida, você não pode ter esses prazeres porque tem um familiar querido muito importante que está num estado frágil de saúde e precisa da sua constante atenção. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Acontece um sacrifício. Haverá situações extremamente desconfortáveis, falta de sono, dor de todo tipo emocional, ansiedade, até gastos financeiros. Só que desde que você entenda o significado, o propósito por trás desse sofrimento todo, você consegue superar essa situação. O problema é você acreditar que você deveria estar curtindo a vida doidado, você deveria ser feliz, porque você vai encontrar um momento de resistência. Você vai ter uma infelicidade dupla. Você estará infeliz e você também estará infeliz a respeito da sua própria infelicidade. A cada dia que passa, você pode perceber que você está acumulando experiências. São dias que você amou com pureza, são dias que você trabalhou com excelência, são dias que você viveu, sofreu com bravura. E os sofrimentos vividos são motivo de orgulho. Nós podemos descobrir o sentido da vida fazendo um bom trabalho, realizando favores, agindo pelo voluntariado, causas maiores, nós podemos encontrar sentido experimentando diferentes circunstâncias, conhecendo pessoas diferentes que são especiais para nós, nós podemos encontrar o sentido da vida a partir de uma atitude que nós temos diante do sofrimento inevitável. Veja, tem uma história aqui que é para a gente encerrar esse vídeo. Tem um médico idoso que chegou até o Viktor Frankl, muito triste, sofrendo e deprimido, falando: doutor, o problema é minha esposa, que faleceu já tem 2 anos, uma pessoa que eu amava demais e eu não consigo viver a vida. O que você faria para ajudar essa pessoa, esse doutor idoso? O que você poderia dizer para ele? Em vez de você dar uma lição de moral, de você oferecer suas condolências, você poderia fazer uma pergunta. Poderia perguntar: o que aconteceria se você tivesse morrido primeiro e a sua esposa tivesse que sobreviver sem você? Diante dessa pergunta, ele respondeu que seria terrível, porque ela seria a pessoa que estaria sofrendo. Nesse momento, você pode dizer que o sofrimento dela foi poupado, que ele, que continua vivo, é quem vai lidar com o sofrimento. Esse sofrimento é o preço que ele paga por sobreviver e para poupar a esposa. Perceba que este é o momento mágico em que o sofrimento alcança significado. Com significado, o sofrimento deixa de ser sofrimento. Cada um de nós está disposto a sofrer, desde que este sofrimento tenha significado.
Vamos esclarecer uma coisa aqui. Nós estamos falando que o sofrimento é um ingrediente necessário para encontrar significado na vida. Porém, o que nós estamos dizendo é que é possível encontrar significado na vida apesar de sofrimento. Outro esclarecimento importante quando estamos falando de sofrimento aqui é que estamos falando de um sofrimento inevitável. Porque, claro, se o sofrimento é evitável, vamos fazer aquilo que tem que ser feito, né? Nós vamos arregaçar as mangas, aí colocar a mão na massa, fazer aquilo que é necessário para remover a causa do sofrimento ou diminuir essa causa de sofrimento. Nós vamos fazer aquilo que é possível. Mudaremos aquilo que pode ser mudado. E também nós vamos aceitar aquilo que está fora do nosso controle. Vamos usar a sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Esse foi o resumo da nossa série Arata Livros, sobre a obra Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Eu sou Seiichi Arata, da Arata Academy. E uma dica final, se você quer acesso a muito mais conteúdo, eu conto para você, olha, aqui no nosso canal YouTube, você está vendo, nós temos menos de 10% em termos de quantidade, de qualidade, de todo o material que é produzido pela Arata Academy, porque o melhor conteúdo é enviado apenas por e-mail. É assim que você tem também acesso aos nossos cursos. Para que você se cadastre, eu vou deixar um link especial e aí você conhece tudo, arata.se/em busca de sentido.